Hoje damos prosseguimento à nossa série de mensagens Encontros Sobrenaturais. E eu convido você hoje ao texto de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Por mais que eu vá fazer menção de muitos dos versos que ele tem, melhor dizendo, em casa, com calma, você vai ler todo o Êxodo 14. Você vai ler todo o texto de Êxodo 14. Bom, mas hoje eu gostaria de dividir com você, ou melhor, ler com você aqui em nosso tempo, apenas o verso 15. Êxodo, capítulo 14, apenas o verso 15. Tá bom? Nossa temática de hoje vai ser o sobrenatural quando os recursos acabam. Você encontrou aí Êxodo? Pode dizer glória a Deus? Venha comigo, capítulo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que... Diga aos filhos de Israel que... Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o domínio, Teu é o poderio, Tuas são as nossas vidas, Senhor. E eis-nos aqui, ó Pai, rendidos mais uma vez à Tua soberana e santa palavra. Alimento, Senhor, para a nossa alma, alimento, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, queremos silenciar dentro de nós a nossa voz, a voz do mundo, para, Senhor, nos concentrarmos em ouvir única e exclusivamente a Tua voz. Voz essa que poderosamente já tem falado ao longo de toda a adoração, mas ainda há fome, Senhor, no nosso interior por mais dela. Então, Paizinho, fala, pois Teus filhos estão ávidos pela Tua palavra. Quanto a mim, Senhor, temo e tremo diante de Tua presença. E silencio, Senhor, a minha voz, para que o Senhor, através de minha garganta e lábios, fale aos meus irmãos, fale aos Teus filhos. Assim, Paizinho, nos conduza nessa noite. Oramos em Jesus. Amém e amém. Para começo de conversa, quero te fazer uma pergunta. Quem é você diante do impossível? Quem é você diante do impossível? E aí nós temos que fazer algumas considerações. O impossível para nós, assim como o dia mal expresso lá em Efésios, não é raro de acontecer. O dia mal e o impossível, inevitavelmente nós vamos enfrentar. Não é raridade. Nós vamos enfrentar o dia mal, nós vamos enfrentar o impossível. E quando esse dia mal e quando esse impossível chega até nós, quem somos nós diante dele? A questão aqui é como eu e você reagimos diante do impossível. Quando ele se coloca diante de nós, qual é a nossa reação? E aí dentro da Bíblia a gente pode citar alguns exemplos dessas reações. Talvez por vezes a nossa reação é como a de Sara, em Gênesis 18. E aí eu faço um gancho com a palavra de domingo passado, né? Deus vira para Abrão, diz assim: Abrão, vou te dar um filho. Você e Sara serão pais. Que notícia maravilhosa, amém? Só que o detalhe era que Abrão e Sara já tinham passado muito da velhice, né? Então não havia nem poeira de espermatozoide, nem poeira de óvulo nos corpos dele. Aí nesse momento, sabe o que Sara faz? Ri. Como quem dissesse assim: Deus enlouqueceu. O riso da incredulidade. Não vai. Nós já somos velhos. Não vai acontecer, é impossível, né? E eu acho espetacular depois de ler Gênesis 18 lá, né? Sara ri, diz que não riu,
Até que Deus fala, você riu. Aí ela fica em silêncio, não, eu ri mesmo. Às vezes somos nós diante do impossível. Talvez por outras vezes nós somos como Marta e Maria, João 11. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui é a fala do desespero, né? É o grito da agonia. Se o Senhor estivesse aqui, se a vida estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por vezes somos nós, né, dando voz ao desespero. Ou talvez nós sejamos como Maria, aquela que teve o privilégio de carregar o Salvador em seu ventre. Lucas capítulo 1. O anjo chega até Maria, uma jovenzinha dos seus aproximadamente 16 anos, de 12 a 16 anos, e diz assim, você vai ficar grávida. Imagina, tudo bem que hoje, no nosso mundo contemporâneo, está complicado dizer uma frase dessa para adolescente. Mas imagina naquela época, um anjo, um emissário do Senhor, dizendo para uma jovenzinha, você vai ficar grávida. Maria entrou em parafuso. Jovem, nem marido eu tenho ainda. Como é que vai ser isso? E o anjo narra. O que vai ser concebido no seu ventre, o que vai ser gerado no seu ventre é obra do Espírito Santo. Depois de tudo isso, depois do impossível sendo colocado diante de Maria, olha o verso 38 do capítulo 1 de Lucas. E essa precisa ser a nossa reação diante do impossível. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dEle. Essa precisa ser a nossa reação diante do impossível. Uma resposta de fé. Quando o impossível se apresentar para nós, nós precisamos dizer, eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo o que Ele determinou que tem que acontecer. Que venha sobre mim o que Ele determinou que tem que vir. Independente do que quer que seja. Lembremos-nos da oração de Jesus no Getsêmani. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, o nosso Senhor está dizendo ali, Pai, se existe um outro meio que não seja a morte, me conduza por ele, a humanidade de Jesus, mostrando que padeceu as mesmas agonias que nós padecemos. Mas existe uma vírgula. Contudo, porém, entretanto, seja feita a sua vontade. Por mais que houvesse ali as questões humanas diante do impossível, Jesus diz, faça-se comigo a vontade do Pai. E aí nós somos levados a Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. E moer aqui é esmiuçar de virar pó, eu canso de dizer isso para você, né? Então sim, quando Jesus está ali no Getsemane orando, faça sobre mim a sua vontade, Pai. O Pai pega e esmiuça o Filho, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui declarando que a Ele a glória para sempre, amém. Declarando que Ele vive, declarando que Ele está neste lugar. Foi para isso. Mas diante do impossível, respostas de fé. Retorno à pergunta: quem é você diante do impossível? Quem é você quando os recursos acabam? Quando tudo que você tentou não deu certo? Quando tudo que você buscou deu errado? Quem é você? Será que incredulamente ri como Sara? Será que desesperadamente grita como Marta e Maria? Que em nome de Jesus não seja isso, mas sejamos como Maria e como o próprio Senhor que diz, seja feita a vontade do Senhor sobre mim. O texto que nós escolhemos para essa noite fala de um impossível. Só que eu sei que você vai ler quando chegar em casa, né? Um impossível provocado. E eu já falo com você sobre isso. O povo de Israel passa aí 400 anos escravo no Egito.
Aí, Deus enviou 10 pragas, desembanhou. Você conhece a musiquinha, né? Pastor Jonas falou de EBD. Essa musiquinha eu aprendi na EBD. E assim liberta o povo. Livre estamos. Let it go, né? Aí eles falaram, beleza, terra prometida, terra que mana leite e mel, vamos embora. E eles vão pelo caminho usual. Imagina aí o mapa da África. Põe aí, mapa da África, geografia, aula de geografia. Põe o mapa da África na cabeça, tá bom? Você está olhando o mapa de frente. Então eles estão aqui, ó. E eles estavam indo sentido à Ásia. Amém? Todo mundo acompanhou aqui? Então eles estavam indo para o lado, certo? O Senhor fala assim para Moisés, Moisés, manda o povo voltar. E vão para o norte. Então Deus não queria que eles fossem assim, Deus queria que eles fossem para cá. O que tem ali no topo do mapa da África? Água. O Mar Vermelho. Então, eles saíram do caminho usual para serem encurralados pelo mar. Pode ler o texto. O Senhor mandou eles voltarem e ficarem encurralados pelo mar. Porque você que gosta de praia como eu entende, né? O que tem antes da praia? Montanha, serra. Então você sobe a serra para cair na praia. Aleluia, glória a Deus. Esse tempo frio não está dando, mas vai chegar o tempo do verão. Então está lá, o mar à frente, montanhas do lado, e para ajudar, quando os egípcios ficam sabendo que eles estavam voltando, os egípcios acharam assim, pera lá, eles estão perdidos no deserto, é a nossa hora de capturar eles de novo, vamos pegar eles de volta. Então, como diria a salmista Shirley Carvalhais, eis o mar, a Josi não está aqui para falar, né? Atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés. É assim mesmo. O Faraó se motiva, você lê isso no texto. Verso 5 diz, o que a gente fez? A gente deixou esse povo embora. Chama os melhores guerreiros, que a gente vai buscar todo mundo de volta, porque já que eles estão perdidos no deserto, nós vamos trazer eles de volta. Deixa eu aplicar duas questões aqui para você. Primeiro, é Deus quem nos empurra para o impossível. O impossível em nossas vidas não é fruto das circunstâncias. O impossível em nossa vida é Deus. Está entendendo isso? As situações impossíveis que vivemos não são circunstâncias, não é simplesmente a falta de recurso, é Deus nos encurralando até o impossível. E sabe por quê? Porque o único objetivo do impossível é dar glória ao nome dEle. O impossível acontece em nossas vidas, ou acontece na história, com um único objetivo: dar glória a Deus. O mesmo texto de João 11, o Senhor dizendo aos discípulos a respeito da enfermidade de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, esse impossível não é para o fim da história, esse impossível é para que a glória de Deus seja manifesta, que a graça de Deus seja manifesta e glória seja dada ao nome dEle. Então sim, talvez você hoje recebeu a ordem do Senhor, eu não quero que você ande, eu quero que você volte. Volta. Mas eis o mar, atrás Faraó. Calma. A sua resposta, a nossa resposta tem que ser o quê? Faça-se a sua vontade. O verso que nós lemos precisamente, parece uma repreensão, não parece? Está clamando a mim por quê, Moisés? O sentido ali, você já sabe o que fazer. Eu já contei para você o que era para fazer. Mas não. O texto aqui não é Deus repreendendo o seu povo. O texto aqui é Deus convocando o seu povo. E que convocação é essa? Marchem.
a ordem para o povo ainda era a mesma: vão, avancem. Deus não tinha mudado. Deus mudou o trajeto, mas a ordem não. A ordem é: saiam do Egito, da escravidão, vão para a terra que mana leite e mel. A ordem ainda é a mesma: avancem, prossigam. Mas o trajeto é o meu trajeto, não o trajeto de vocês. E sabe por quê? Porque Deus ainda tinha negócios para resolver com o faraó. Nós pensamos, por vezes, que as 10 pragas acabaram com o Egito. Acabaram. Culturalmente, economicamente. Mas ainda havia mão de obra no Egito. Se Faraó e seus melhores guerreiros continuassem vivos, os egípcios perseguiriam Israel até conquistá-los novamente. O que o Senhor vai fazer agora? Já estou contando o fim da história para você, né? Vai sepultá-los no mar. Posso aplicar algo? Deus hoje quer sepultar o seu impossível no mar. Deus hoje ainda quer sepultar o seu impossível no mar. Quem é você diante do impossível? Nesses breves minutos que ainda temos, eu quero dividir com você 3 lições que o impossível nos ensina. E quero pegar justamente esse episódio aqui, antes da travessia, e é claro, a travessia do Mar Vermelho. Vamos a elas? Primeira lição que o impossível nos ensina: os porquês pertencem somente ao Senhor. Os porquês pertencem somente a Deus. Você vai encontrar isso do verso 1 ao verso 4, que é o que eu acabei de narrar para você. Eles estavam indo para um lado, e Deus manda eles voltarem. E o que eu acho mais esplêndido é o fim do verso 4. Os israelitas ouviram tudo. Tudo que o Senhor estava falando. Não é para ir para esse caminho, é para voltar. Voltem e fiquem lá. Em nenhum momento os israelitas questionaram a Deus. Em nenhum momento. Em nenhum momento eles viraram para Moisés e disseram assim: por que a gente tem que voltar? Em nenhum momento eles perguntaram para Deus: Deus, por que a gente está voltando? O único momento em que isso vai acontecer é quando eles enxergarem Faraó atrás deles. Aí eles questionam. Mas até aquele momento, nenhum questionamento. E você vai ver repetidas vezes no texto o seguinte: eu farei, eu vou, eu. E o eu da história aqui é o Todo-Poderoso. Quem iria fazer? Deus. Quem mandou voltar? Deus. Quem resolveria? Deus. A questão é que a gente precisa parar de perder tempo questionando Deus. Diante do impossível, a gente perde muito tempo questionando Deus. A gente vira criança. E criança aí da idade dos seus 6 a 9 anos, que são as mais escrachadas nessa fase. Por quê? Uma criança, você que tem filho nessa idade, chega para você e fala assim: pai, por que isso? Aí você, como um bom pai, uma boa mãe, vai dizer o quê? Porque sim. Porque não. Imediatamente. Não dá tempo nem de você engolir a última palavra. Ele vira para você: porque sim não é resposta. Porque não é resposta. Somos nós diante de Deus. Você está rindo de você. Eu estou rindo de mim. Porque quando Deus dá certas ordens para nós, a gente vira para Deus: Deus, por quê?
Deus, como um lindo pai que ele é, ele diz o quê? Porque sim. Por que não? Aí petulantes, prepotentes, do jeito que... Porque sim não é resposta. A gente precisa parar de perder tempo. A gente precisa assumir o que somos. Quem é você, IPA? Toda vez que eu passo um tempo sem fazer isso, diminui. Preciso fazer isso mais. Quem é você, IPA? Se somos filhos amados, e somos, se nós tivermos que saber o porquê, o Pai vai contar. Quando for o momento de contar. E caso não seja, segue sua vida, filho. Segue. Não é para você saber. Olha o que nos afirma Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se isso aqui já não fosse lindo bastante, Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os seus caminhos, declara o Senhor. Sabe por que você não tem que se prender aos porquês? Porque você mesmo não sabe o que é melhor para você. Sabe quem é que sabe o que é melhor para você? Seu pai. Ele sabe o que é melhor para você. Então para de perder tempo. Para de ficar questionando o Senhor, por quê, por quê, por quê, por quê? Para de ser o Hart, o leão da montanha, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Para! A ordem ainda é a mesma. Marchem. Os porquês são dele. E só para ele. Você não vê Moisés questionando Deus, você não vê os israelitas questionando Deus. Para de questionar. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E eu não sei quanto a você, isso para mim basta. Se ele sabe o que é melhor para mim, isso para mim basta. Algo que nós precisamos aplicar ainda nesse ponto. Direção é proteção. Direção é proteção. Lembrem-se da nuvem. Havia uma nuvem que os guiava. Havia uma nuvem que os direcionava. Mas a mesma nuvem que os direcionava também os protegia. O mesmo texto vai falar isso. A nuvem estava à frente guiando eles. Mas quando os egípcios chegaram, a nuvem sai da frente e se coloca atrás deles para protegê-los. Era como se Deus dissesse para os seus filhos e dissesse para nós aqui essa noite: podem ir, papai está aqui. Você tem filho pequeno, você sabe o que isso significa, né? Os meus pequenos, né? Estão lá brincando, de repente olha para mim: vai, filho, papai está aqui. Qualquer problema nós resolvemos. Aleluia. Mas é Deus. Se Deus te deu uma direção e Ele deu, fica tranquilo, Ele se encarrega da sua proteção. A ordem dele é o quê? Avance, vão. Enquanto vocês estão indo, eu me encarrego de proteger vocês. Diante do impossível, a oração mais ousada que podemos fazer não é por quê, nem tampouco para quê. A oração mais ousada é: o que eu preciso aprender do que está acontecendo? O que os israelitas precisavam aprender? O que eu preciso aprender diante do meu impossível? Te convido a fazer essa oração. Eu já fiz ela algumas vezes. E fui surpreendido em todas elas. Senhor,
qual a lição que eu preciso aprender do que eu estou vivendo? O impossível já nos ensina. Primeiro, que os porquês pertencem a... Os seus porquês pertencem a Deus. Você pode declarar isso a quem está próximo a você. Os seus porquês pertencem a Deus. Segunda lição que o impossível nos ensina. Obediência não é um caminho seguro. É o único caminho. Obediência não é um caminho seguro. É o único caminho. Verso 8 ao verso 14. Os israelitas voltam. Faraó é endurecido pelo Senhor e começa a perseguir os israelitas. Quando os israelitas veem Faraó no encalço, reclamam com Deus, certo? Não. Reclamam com o Faraó, também não. Vão em Moisés. E essas frasezinhas que eles usam, é algo assim, no mínimo comédia. No mínimo. Olha o que diz o texto. Aterrorizados, eles clamaram e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Olha que loucura, olha que sandice. Quem tirou Israel do Egito foi Deus, não foi Moisés. Moisés foi apenas um instrumento. Agora eles estão reclamando da liberdade. Eu falei que era no mínimo comédia. Os israelitas continuam. Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Aí eles chegam à brilhante lógica. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. É brincadeira. Mas pera lá. Essa fala que o Senhor colocou agora, pastor, está mostrando que existem outros caminhos. O Senhor enlouqueceu. Como assim? Obediência não é o único caminho. Tudo bem. Para aqueles que não conhecem o Senhor, existem vários outros caminhos. Para nós, só um. Qual caminho? Obediência. Não existe outro caminho para nós a não ser a obediência. Tanto é que a resposta de Moisés para eles diz isso. Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Aí, Moisés responde a comédia com comédia. O Senhor pelejará por vós, fiquem calados. Eu imagino Moisés falando isso rindo, cara. Deus vai calar vocês, seus ignorantes. Para o mundo existe vários caminhos, para nós não. Para nós é só obediência. Assim como no primeiro ponto, a gente precisa parar de perder tempo. Agora não mais questionando Deus, e sim desobedecendo a Ele. Deus tem falado conosco, amém? Deus tem nos dado direção, amém? E nós não temos obedecido, por quê? O que adianta Ele falar se a gente não obedece? Enquanto nos enchemos do nosso eu, esses porquês do primeiro ponto são gerados. A nossa petulância, o nosso orgulho, a nossa rebeldia só gera porquê. Aplica sobre a sua vida isso hoje. Não importa qual seja a ordem, obedeça. Não importa. Mateus 16, do 21 ao 23. Jesus começa a dizer para os seus discípulos, olha, o texto fala que ele começa a dizer abertamente para os discípulos que ele precisava voltar para Jerusalém e sofrer, e morrer, e ressuscitar.
Aí o afobado do Pedro chama Jesus à parte e diz o quê? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. É o Pedro, ganhei uma estrelinha de bom menino. Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás. Você só conjectura das coisas da terra e não dos céus. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, a mim me importa mais ser obediente à voz do Pai do que escutar a voz dos homens. A obediência para mim, Pedro, é o único caminho. A obediência para nós que somos filhos de Deus e discípulos de Cristo, só existe um: obediência. Vamos a Romanos 8. Como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores. Foi obediente, não perguntou por quê, obedeceu. Para de perder tempo desobedecendo a Deus, só obedece. E algo que eu disse para a Nath recentemente, e aqui eu divido com você: milagre se vive enquanto se caminha. Milagre se vive enquanto se obedece. Vamos trocar, né? Se o povo ficasse indo para o lado como eles estavam, eles veriam milagres. Por quê? Desobedeceram ao Senhor. Uma vez que obedeceram, eles veriam milagre. É por isso que Moisés pôde dizer tão confiadamente: o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão ficar calados. Moisés dizendo: Deus vai calar a boca de todos vocês, porque a direção foi dele. O milagre vai acontecer diante do impossível. E aqui eu encerro o segundo ponto. Nós precisamos nos lembrar de Pérez Uzá. 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13. Nós precisamos trazer a presença para Jerusalém, sim, mas do jeito certo. Em outras palavras, eu preciso obedecer à risca. É os sacerdotes que precisam carregar a arca, é eles que vão carregar a arca. Não é carro de boi. A quem honra, honra. A quem submissão, submissão. Nós precisamos lembrar de Pérez Uzá. Talvez esse desânimo que hoje nós estamos vivendo é porque a gente não tem obedecido à risca o que o Senhor tem nos falado. Enquanto Israel obedeceu à risca, milagres aconteceram. Quer viver milagre? Obedece até os mínimos detalhes. Amém? Terceiro e último ponto. Primeira lição: os porquês pertencem somente a Deus. Segunda lição que o impossível nos ensina: obediência não é um caminho seguro, é o único caminho. Terceira e última lição. Vai parecer contraditório, mas calma. Nós não vivemos de milagres, nós vivemos por princípios. Nós não vivemos de milagres, nós vivemos de princípios. Verso 30 e verso 31. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Lembra que eles reclamaram de Moisés? Como também confiaram em Moisés, seu servo. Vamos lá. Eu disse que os porquês pertencem a Deus, mas eu preciso usar o porquê aqui, tá? Por que a gente não pode viver de milagre? Você já parou para pensar? Sim, nós somos o povo do milagre, amém? A gente ama milagre. A gente não tem problema nenhum em ver milagre acontecendo, e nem tampouco eu estou dizendo que milagres não aconteçam. Eu estou dizendo que a gente não pode viver de milagres. Por que a gente não pode viver de milagre? Simples.
Porque milagre tem prazo de validade. Milagre acaba. Ok? Vou te dar um exemplo. Você já viveu muitos milagres na sua vida, amém? Não, reage. Você já viveu muitos milagres na sua vida, amém? Quantos deles estão em voga? Nenhum. Exceto se você recebeu ele hoje. E sim, você recebeu um milagre hoje. Tanto é que você está aí vivo e respirando. Então esse milagre está em voga. Os demais já foram. Sabe o que esses milagres viraram? Memoriais. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É por isso que eu não posso viver de milagre. E quando o milagre não acontecer? Vou falar disso no próximo subtópico. Nós precisamos ver de princípios, sabe por quê? Porque são os princípios que vão nos levar para a eternidade. Eu vou repetir isso aqui. São os princípios que vão nos levar para a eternidade. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra. Eu sei que você sabe essa, crente. Passará o céu e a terra. Os meus princípios não passarão. É por isso que eles vão nos levar à eternidade. Para de perder tempo emburrado com Deus pelo tempo do milagre. Aí lembra que eu falei? E quando o milagre não acontecer? Deus é mau. Deus não fez o que eu pedi. É porque hoje, eu não sei se foi aqui na igreja, eu não sei se foi alguma outra prédica que eu assisti. A gente hoje já está reclamando da oração que Deus não ouviu ontem. Ou melhor, porque Deus não realizou a oração que nós pedimos ontem. Nós aprendemos aqui no domingo passado, há um processo, posso até jogar isso para o segundo ponto, né? Entre a declaração da promessa e o cumprimento da promessa existe um processo, e nesse processo exige obediência, por isso que é o único caminho para nós. Se exige obediência é porque tem tempo. Quando o milagre não acontecer, você vai ficar emburrado com Deus? Você vai virar para Ele: Deus é mau, não me deu o que eu queria. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não vai fazer o que eu e você queremos. Vou repetir isso. Deus não vai fazer o que eu quero, o que você quer. Como um bom pai que Ele é, Ele vai fazer o que for melhor para nós. Que, segundo os princípios eternos, é a vontade dEle. Boa, perfeita e agradável. É isso que Ele vai fazer para nós. Quer você queira, quer não. Se você quiser, amém. Se você não quiser, problema é seu. Não fique emburrado com Deus. Romanos 8:32, isso aqui. Se nós entendermos esse verso, pronto. O impossível nunca mais vai ser um problema para nós. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? Não é que Deus não queira te dar o que você quer, é que Deus tem algo melhor para te dar. Reverendo Assírio Geroni disse isso aqui domingo passado. Como eu louvo a Deus pelas orações que Ele não me respondeu. Agora é a minha vez de dizer: como eu louvo a Deus pelas orações que Ele não me respondeu. Se Ele tivesse respondido algumas orações minhas, eu nem estava aqui para te contar a história. Mas hoje eu estou aqui.
A gente não pode viver de milagre. A gente precisa viver de princípio. E uma vez que a gente vive de princípio, é impossível não ver milagres. O que gera milagre em nossas vidas é princípio, é meditação na palavra, é oração, é intimidade com Deus. E os milagres podem existir, não precisa ser essa. As evidências vão surgindo, a gente vai caminhando e mar vai abrindo, muralha vai caindo, maná chove do céu, água surge da rocha, morte é tornada vida, porque nós estamos vivendo por princípios. Guarda isso e isso eu encerro. Essa canção tem me alimentado já há algum tempo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Porque fiel é aquele que deu a palavra, fiel para cumpri-la. Você tem uma palavra? Então você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Você tem a palavra. O povo de Israel tinha uma palavra: terra que mana leite e mel. Não precisavam de mais nada. Nós temos uma palavra que vamos estar com Ele para sempre na glória. Não precisamos de mais nada. Diante do impossível, como a mulher cananeia, pastor Jonas chamou a mulher do fluxo de sangue na pregação das 5 de uma mulher ousada. A cananeia então elevou o nível. Mateus 15, 21 a 39. Aquela mulher se chega diante de Jesus com a filha miseravelmente endemoniada. Que situação. Corre até Jesus, dizendo: Jesus, só para você entender, os cananeus, né? A cananeia aqui era gentia, não fazia parte do povo judeu, tá bom? Isso vai ser importante já já. Ela corre até Jesus e: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, me ajuda, me socorre. Já foi ousada no nível de tocar nas orlas do manto de Jesus. Aí Jesus se digna a falar com ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Por que disso aqui? Você está achando que Jesus ofendeu ela, certo? Não, a fala de Jesus aqui é uma fala cultural, tá? Judeu e gentio não se bicavam. Para os judeus, os gentios eram cães. E por que cães? Porque cão, na cultura árabe ali, é um animal impuro, um animal quase maldito, ok? E vice-versa, os gentios olhavam para os judeus como cães também, né? Pau que dá em Chico. Então quando Jesus está dizendo assim: não é lícito eu tirar dos filhos e dar para um maldito, e dar para um impuro. Jesus empurrando aquela mulher para o impossível, percebeu? Aquela mulher não questionou por quê. Mas por que eu sou um cachorrinho? Aquela mulher simplesmente ouviu a ordem e obedeceu. Qual é a prova disso? Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, até os impuros, até aqueles que são considerados malditos, comem das migalhas dos filhos. O que aquela mulher estava dizendo para Jesus diante do impossível dela é: Senhor, eu não preciso do pão inteiro, me dá uma migalha e já vai resolver o meu problema. Depois dessa fala, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a sua fé, não leva migalha, senta na mesa, come o que você quer comer, vai para casa, pois já aconteceu o que você pediu. E eu acho isso espetacular, porque Jesus diz para ela: já aconteceu o que você pediu.
Somente para ela e para o centurião Jesus diz essa frase: para mais ninguém. Diante do impossível nós precisamos ser essa cananeia, mas não nos achando o cachorrinho que está comendo migalha, mas como filhos sentados à mesa, nos apoderarmos dos princípios que geram milagres. O que aquela mulher fez naquele dia, ela se apoderou de um princípio. Qual o princípio? O Senhor pode, eu não. Faz por mim. E Ele fez. Diante do impossível, viva por princípios, não por milagres.